Uma famosa pizzaria que tinha 5 animatronics que faziam shows para todas as crianças. Acabou sendo fechada e após um tempo foi descoberto que um assassino muito cruel matou 5 pessoas que estavam nessa pizzaria. E você está achando que estou falando de Five Nights at Freddy? Me desculpa, mas você está enganado. Na verdade, eu estou falando de um crime real. A pizzaria Chuck E. Cheese foi conhecida por investir muito dinheiro para fazer animatronics que iriam ficar entretendo sem parar as crianças com várias músicas e danças. E isso realmente deu muito certo. Todo mundo parou para conhecer o Chuck E. Cheese, mas o mundo também parou para acompanhar um crime que aconteceu nesse lugar. No ano de 1993, um jovem chamado Nathan Dunlap, que na época tinha 19 anos, matou várias pessoas que estavam no Chuck E. Cheese. Tudo isso por conta que ele havia sido demitido alguns meses atrás por ter problemas com o seu horário de trabalho. Após todo esse incidente, ele foi condenado à pena de morte. Porém, um projeto de lei acabou abolindo a pena de morte, fazendo com que Nathan recebesse no lugar prisão perpétua. Mas agora, você pode estar se perguntando onde Five Nights at Freddy entra em toda essa história. Bom, Scott Kenton, criador de Five Nights at Freddy, conseguiu fazer um jogo de terror juntando todos esses elementos que até agora foram citados. Tivemos elementos de pizzaria, animatronics, morte de pessoas e um assassino muito cruel. E claro, eu sei que isso é algo que quase qualquer um poderia, de certa forma, inventar e criar, mas logo vocês vão entender onde eu vou chegar. O Scott, um tempo atrás, havia dito que se inspirou em pizzarias antigas que tinham animatronics, como Chuck E. Cheese e Showbiz Pizza Place, para criar Five Nights at Freddy. E se pararmos para ver, isso foi uma bela escolha. Todos esses animatronics dessas pizzarias realmente são muito assustadores. Porém, mesmo com essas inspirações, facilmente conseguimos deduzir que Scott também usou e se inspirou em um caso real de assassinato. Na noite 14 de dezembro, Nathan Dunlap se trancou dentro do banheiro do Chuck E. Cheese e esperou o lugar fechar. Após alguns minutos trancado, assim que toda a pizzaria se fechou, Dunlap saiu do banheiro, pegou uma pistola e começou a matar todas as pessoas que estavam no local. A primeira pessoa que Dunlap matou foi uma adolescente chamada Sylvia Crowell. Depois ele encontrou e matou a adolescente Benjamin Grant. Em seguida ele chegou na adolescente Colleen O'Connor, se ajoelhou e implorou para não morrer, mas infelizmente acabou sendo morta. E por último, Dunlap matou a gerente Marge Kohlberg. Ele entrou na sala dela, mandou ela abrir o cofre, e enquanto ele começou a roubar todo o dinheiro, ele atirou 2 vezes nela. Até esse momento conseguimos perceber que houveram 4 mortes. E essas 4 mortes conseguem ter algumas semelhanças com os 4 animatronics de Five Nights at Freddy. De um lado temos Chica, Freddy, Foxy e Bonnie, e do outro lado temos a Sylvia, Colleen, Marge e Benjamin. Assim que descobrimos como Benjamin acabou sendo morto, percebemos que ele consegue ter semelhanças com Bonnie. E Benjamin, antes de ser morto, estava limpando todo o Chuck E. Cheese. Enquanto ele trabalhava, ele ia várias vezes à despensa de limpeza, pegava vários equipamentos e depois voltava para limpar outras áreas. Até que em uma dessas suas idas para a despensa, Dunlap encontrou ele e o matou.
E se pararmos para pensar, a Bonnie é um animatronic que aparece diversas vezes na dispensa de limpeza. Até mesmo no filme de FNAF, ela aparece algumas vezes dentro de uma dispensa de limpeza. Agora o Foxy consegue ter mais de uma semelhança com a gerente Marge. Foxy é o animatronic de certa forma mais cruel e sério entre os três animatronics. E isso é facilmente mostrado tanto no jogo quanto no filme. Além disso, o Foxy também é um animatronic que não gosta de ficar tão exposto. Ele sempre está atrás da cortina, observando bem quietinho tudo o que acontece. Já a Marge tem um cargo que basicamente faz o que o Foxy é. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas deixa eu explicar um pouco melhor. A Marge tem um cargo de gerente no Chuck E. Cheese. E se percebermos, esse cargo é um dos mais rigorosos e sério de todos. Os gerentes sempre precisam tomar as decisões mais difíceis e cruéis para toda a empresa. E também, de certa forma, os gerentes raramente ficam andando pelos lugares. Eles sempre passam a maioria do tempo em suas salas, escondidos observando tudo. Já a Sylvia consegue ter uma pequena semelhança com a Chica. A Chica basicamente é um animatronic que é associada à comida, pois ela sempre anda com um cupcake e também com seu avental escrito Let's Eat. Agora, se olharmos onde a Sylvia acabou sendo morta, bem, aí conseguimos achar a semelhança entre as duas. Sylvia morreu enquanto limpava o bar, jogando os restos de comida fora e colocando os novos em estoque para o dia seguinte. Já a Colleen, no caso, só pode ser ligada ao Freddy, e os dois até possuem algumas semelhanças, mas são bem sutis e diferentes aos outros. A semelhança mais forte entre os dois é que Freddy gosta de algumas vezes aparecer no banheiro feminino, sendo uma possível representação ao fato da Colleen ser uma mulher. Bom, essas daqui são algumas das semelhanças mais fortes entre as 4 pessoas que morreram no restaurante Chuck E. Cheese e os 4 animatronics de Five Nights at Freddy. E notamos que muitas coisas, mesmo sendo pequenas, conseguem perfeitamente se relacionar a cada animatronic do jogo. Mas se você ainda não estiver convencido que Scott usou esse caso real para fazer seu jogo, eu consigo te mostrar mais uma grande semelhança entre os dois, que pode mudar a sua opinião. Na noite do crime, Dunlap matou 4 pessoas, mas ele também feriu uma outra pessoa que estava no local. Essa pessoa é chamada de Bob Stephens. Estava na cozinha até que Dunlap apareceu e atirou na mandíbula dele. Para não morrer, Bob se jogou no chão e começou a se fingir de morto. Assim ele conseguiu sair vivo, sendo o único sobrevivente de todo o crime. Na terceira noite de Five Nights at Freddy, recebemos uma ligação um pouco interessante do homem no telefone. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Ele disse a mesma coisa que o Bob fez na noite do crime. Então, para quem ainda não percebeu, o Bob Stephens tem suas grandes semelhanças ao Golden Freddy. E o que deixa isso ainda mais evidente é que no FNAF não conseguimos ver a cozinha pelas câmeras de segurança e muitas pessoas criaram uma certa teoria dizendo que o Golden Freddy supostamente ficava na cozinha e por isso não conseguimos ver nada lá. Se essa teoria estiver correta, bom, é só fazermos uma simples ligação. Bob foi atingido na cozinha, no mesmo lugar aonde o Golden Freddy ficaria. O homem do telefone fala para nos fingirmos de morto e ficarmos moles. E foi o que realmente o Bob fez na noite do crime. E só nesse momento já conseguimos fechar algumas semelhanças de todos os animatronics com as vítimas do atentado. 5 pessoas no atentado, 5 animatronics com grandes coincidências a cada uma dessas pessoas.
Então no final, Scott Kenton se inspirou nesse crime ou tudo foi apenas uma coincidência? A verdade é que isso vai depender da interpretação de cada um. Existe uma chance de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy representar cada uma das vítimas do Chuck E. Cheese, como também tem uma grande chance deles acabarem não representando nada. O Scott simplesmente apenas pode ter criado toda a história de Five Nights at Freddy e seus animatronics usando outros elementos e bases totalmente diversificadas. Apenas vamos descobrir se Scott realmente teve alguma inspiração nesse caso, se um dia ele resolver nos contar. Algo que seria muito difícil, já que FNAF hoje é uma grande franquia e acabar revelando que toda uma franquia foi baseada em um grande crime real poderia acabar dando alguns pequenos problemas para Scott. Chegamos ao fim de toda a estranha coincidência de Five Nights at Freddy ao caso de Chuck E. Cheese, que pode ou não ter sido inspirado no jogo. Novamente, em nenhum momento eu quis desrespeitar ou fazer algum tipo de brincadeira com as vítimas, apenas mostrei as semelhanças do jogo ao caso. Esse daqui foi o vídeo e nos vemos na próxima.